Hoje nós estamos recebendo Júnior César. Ele é o irmão ali da Igreja Neotestamentária de Ladário. Ele tem um ministério ali, evangelista, sempre está colaborando com a obra. E ele também sempre me ajuda, antes da pandemia, né? Sempre estava indo comigo também na Bolívia. Ali ele também, com sua esposa Patrícia, eles participavam ali também do evangelismo ali em Porto Soares. Então ele é um colaborador nato, né, sempre pronto, quando precisamos de ajuda, o Júnior sempre está pronto para colaborar com a obra do Senhor, né, que ele faz com coração e sempre pronto para servir ao Senhor. E hoje é o nosso convidado dessa noite para trazer uma palavra para nós, né? Ver o que o Senhor tem falado para ele, o que ele quer transmitir, o seu ponto de vista, né? Como ele está vendo toda essa situação, o que ele tem para nós. Então vamos chamar Júnior para trazer essa palavra para nós. Júnior, por favor. Olá, boa noite. É uma grande alegria aceitar essa oportunidade do nosso irmão Marcos Campos, né? Desse ministério que ele tem exercido, essa bênção que é o toque do dia, né? Cumprimento a todos, né? Com a paz do Senhor, aos irmãos assembleanos, com graça e paz aos irmãos de outras congregações, né? Como dizia nosso apóstolo, o nosso irmão apóstolo Paulo, graça e paz, né? Da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu gostaria de abençoar, ou melhor, eu gostaria que Deus abençoasse a sua vida hoje, através da minha vida. Esse é o meu desejo. E gostaria que você ficasse aí atento às palavras que serão ditas, porque não são palavras comuns, são palavras completamente baseadas na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus escrita aos homens, né? Tudo vai passar, mas essas palavras elas não passarão e não deixarão de se cumprir. E o tema, como você bem viu já aí, como vocês já viram, não é o fim. Né? Não é o fim. Né? Essa mensagem, eu assisti uma mensagem com este tema também no momento em que eu muito precisei, e realmente ela me animou, ela me exortou, me edificou, me confortou. E realmente, quando a gente acha que é o fim, Deus ele chega para a gente e nos mostra que não é o fim, né? Não é quando nós pensamos que acabou, né? As circunstâncias às vezes podem nos rondar, nos cercar, mostrar para a gente que não tem mais saída, que não tem mais jeito, e nós começamos a acreditar em palavras negativas, né? No cotidiano as pessoas dizem, né? Não aceite palavras, não alimentem palavras ou pensamentos negativos em suas vidas, e realmente isso é verdade. Só que a gente vai mostrar essa verdade biblicamente falando, né? Porque muitas vezes a nossa mente vai dizer que é o fim. As circunstâncias vão dizer que é o fim. Vão dizer que nós não somos mais capazes de prosseguir depois de um luto, depois de uma perda, depois de uma frustração, depois de uma perda do emprego, né? E aí você vai pensar que é o fim, vai pensar que as coisas nunca mais vão melhorar, as coisas nunca mais vão normalizar na sua vida, né? Com essa pandemia, muitos sofreram, estão sofrendo ainda, mas realmente, se você está aí hoje, se você está assistindo, ou você vai assistir depois essa mensagem gravada, saiba que para Deus não há espaço nem tempo, o tempo é algo natural, é algo para seres finitos, para seres humanos, mas Deus ele está fora do tempo. Eternidade não é tempo infinito, mas é tempo nenhum, é ausência de tempo. E esse Deus ele pode trabalhar na sua vida agora ao vivo, ele pode trabalhar com este vídeo posteriormente. Então, fique atento nessas palavras, porque realmente não é o fim. Só vai chegar o fim para você quando assim Deus determinar, quando assim Deus permitir que seja o fim na sua vida. Eu gostaria de começar falando sobre nós ouvirmos a pessoa certa, sobre nós ouvirmos pensamentos certos, sobre nós ouvirmos a voz certa. Tá? No livro segundo escreveu Mateus, livro de Mateus, no capítulo 3, versículo 16 e 17,
nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, ele foi batizado por João Batista. No versículo 16 e 17, Mateus, no capítulo 3, quando Jesus foi batizado, gostaria que você lesse comigo, ou se você ouvisse, né? Porque a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir. Se você não tem como ler agora, apenas pare um pouquinho, ouça essa mensagem, ouça essas palavras. Como disse Pedro, para quem iremos nós, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Essas são as palavras de vida eterna. E no versículo 16 diz assim: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, em quem eu me agrado, em quem eu tenho prazer. O Senhor Jesus Cristo, ele agradou o Senhor, ele agradou ao Pai de maneira perfeita, de maneira completa, de maneira plena, coisa que nós não podemos fazer, o Senhor Jesus Cristo fez. A Bíblia diz que foi pela desobediência de um homem que muitos foram feitos pecadores e o pecado passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Mas também diz que pela obediência de um só homem, Jesus Cristo, justo, muitos serão feitos justos, muitos serão justificados. Mas eu gostaria de chamar sua atenção para o versículo 17, que fala: eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. O Senhor Jesus Cristo estava cumprindo aqui o seu ministério, estava cumprindo aqui o seu chamado, e esse momento foi muito especial, onde se uniu aqui na terra o Deus Pai, o Deus Filho, o próprio Senhor Jesus Cristo, e o Deus Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus desceu sobre o Senhor Jesus Cristo em forma de pomba, como forma de uma pomba. E neste momento é que o Pai bradou do céu, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Por que eu estou chamando a sua atenção para esse versículo? Eu gostaria que você lesse agora comigo, na continuação, no capítulo 4. Aqui vai falar do momento em que o Senhor Jesus Cristo ele foi levado pelo próprio Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Eu vou ler com você, do versículo 1 ao 11, rapidamente. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Essa passagem ela é muito rica. Tem muita coisa que a gente pode aprender aqui. Essa passagem retrata também, nos ensina sobre batalha espiritual, sobre vencer as tentações, sobre rejeitar o pão e as ofertas do diabo, perseverar, resistir, para depois nós sermos servidos por Deus. Nós vemos que o Senhor Jesus Cristo ele teve que dizer não 3 vezes, né? E o diabo ele vinha com a própria palavra de Deus, dizendo: se tu, como foi no versículo 3, ele disse: se tu és o Filho de Deus. Ou seja, ele veio com uma dúvida, ele veio com uma possibilidade daquilo não ser verdade. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele veio também no versículo 6 dizendo: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. E ele dizia: porque está escrito. E ele usava a palavra de Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo rebatia com a própria palavra de Deus. Como ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Uma das lições que nós temos aqui
é que você não pode criar uma doutrina com apenas metade da palavra de Deus, com meia palavra de Deus, né? Certa vez eu vi um exemplo falando o seguinte, que o veneno de rato ele tem 98% de ração, de milho, de amido e 2% de veneno. Nem por isso ele é bom. Ele continua sendo veneno, mesmo sendo 98% alimento. E a palavra de Deus ela é assim, nós temos que viver de toda a palavra de Deus, não apenas de um trecho, não apenas do trecho Deus é bom, não apenas do trecho eu também sou filho de Deus. A Bíblia diz que somente são filhos de Deus os que o receberam. A Bíblia diz também que esse Deus que é bom, ele é justo. E ele diz também que ele condena o pecado. Agora, a Bíblia enfatiza mais ainda o amor, a misericórdia de Deus, tendo condenado o pecado na carne do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que chama atenção nessas passagens é que anteriormente a essa tentação, o Senhor Jesus Cristo, ele ouviu do próprio Deus, ele ouviu do Pai a palavra, este é o meu filho amado. E o diabo vem dizer, se tu és o filho de Deus. É por isso que nós temos que ouvir a voz certa, né? Quantas vezes as pessoas chegam para a gente e nos dão uma palavra negativa, nos colocam para baixo, nós acreditamos naquilo que Deus não disse, nós acreditamos naquilo que pessoas ímpias, pessoas que não conhecem a Deus, não conhecem o poder de Deus, não conhecem a palavra de Deus, dizem para você, e você dá crédito a isso. Você já pensou se o diabo desse crédito, se Jesus desse crédito às palavras do diabo, se tu és o Filho de Deus? O Senhor Jesus Cristo estava firmado, ele sabia de quem ele era filho. O próprio Deus disse, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E eu fico imaginando também, lá no início, no Jardim do Éden, se Eva, se Adão tivessem atentamente ouvido a voz de Deus, quando ele disse, desta árvore não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Esta é a palavra de Deus. Esta é a palavra que eles deveriam ter ouvido. O diabo veio e contou uma história um pouco distorcida. Ele misturou um pouquinho de verdade, colocou uma mentira junto, ele fez como o veneno do rato, que eu acabei de exemplificar. E o homem acabou caindo, porque ele deixou de lembrar da palavra de Deus, ele deixou de lembrar do que Deus disse. O que importa para nós hoje é o que Deus disse. O que o resto disse, não importa. Não importa. Fique com a palavra de Deus. Deus disse que não era para comer porque eles iam morrer, e o homem morreu. O diabo disse que eles seriam como Deus, e ele mentiu, e o homem caiu, a raça humana caiu por conta dessa desobediência, pelo fato do homem não ter ouvido a voz de quem ele deveria ouvir, como o exemplo que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou. Ele não caiu nas ciladas do diabo, foram 3 tentativas. 3 tentativas. O Senhor teve fome, como você e eu temos, não aguentamos um dia de fome. Ele teve 40 dias em jejum, no final ele teve fome, e ele foi forte o suficiente para dizer, nem só de pão viverá o homem. Ele foi forte o suficiente para citar a palavra de Deus, quando a própria palavra de Deus foi usada contra ele, mas ela estava incompleta, ela estava ali encoberta de astúcia de Satanás para tentar fazer Jesus cair, mas o Senhor Jesus Cristo não caiu. E no final, a recompensa que ele teve foi que os próprios anjos de Deus desceram e o serviram. Ele não precisou do pão do diabo, ele não precisou das propostas do diabo, ele precisou apenas continuar, permanecer fiel. Ele precisou apenas lembrar que ele realmente é o Filho de Deus, que ele realmente estava amparado por Deus, que ele estava ali passando por um momento. E assim é a nossa vida, nós passamos por tribulações, propostas aparecem, manjares aparecem, e a gente às vezes, no desespero, tentando justificar o nosso sofrimento, dizemos, mas eu posso fazer um pouquinho disso, eu posso fazer um pouquinho daquilo, qualquer um na minha condição faria a mesma coisa, faria a coisa pior. Mas nós temos exemplo também do jovem José, né? Quando ele foi traído pelos seus irmãos, quando ele foi jogado no poço, com certeza ele pensou que era o fim, com certeza ele pensou que ele morreria, talvez, mesmo ele sabendo da promessa. Seus próprios discípulos, que sabiam que Jesus Cristo ressuscitaria, se acovardaram, se entristeceram, esqueceram que Jesus Cristo ia ressuscitar. Quando testemunharam que já o tinham visto, não creram, e o Senhor Jesus Cristo os advertiu pela sua incredulidade. Quanto mais um jovem, José, no fundo do poço, com certeza ele achou que era o fim. Com certeza ele achou que era o fim. Mas o Senhor Jesus Cristo já tinha uma história, já tinha mostrado que em determinado momento,
aquela profecia, aquele sonho aconteceria, em que os seus irmãos curvariam diante dele. Ele não sabia como isso ia acontecer. O Senhor Deus, ele não nos mostra muitas vezes o decorrer da história, mas ele mostra o final, que se você permanecer fiel, é um final de vitória. Se você permanecer ouvindo a voz de Deus e dizendo não às tentações, não aos manjares, não às ofertas que são temporais, quanto custaria ao nosso Senhor Jesus Cristo aceitar aquele pão, transformar aquela terra em pão, aceitar a tentação do diabo de se jogar, lança-se daqui abaixo? Aqui nós temos uma outra lição para aqueles que estão com a cabeça cheia, com depressão, com ansiedade, achando que é o fim para as suas vidas, achando que a vida não vai melhorar, porque você já está há 2, 3, 4, 5 anos nesse problema e as coisas não se resolvem, e você está pensando em tirar a sua vida. O Senhor Jesus Cristo nos deu uma lição. O diabo falou para ele: lança-te daqui abaixo, porque os teus anjos, porque está escrito que os teus anjos te apararão. Essa foi uma das propostas do diabo. Tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Ele citava a Bíblia. Mas o Senhor Jesus Cristo respondeu: não tentarás o Senhor teu Deus. Por que eu vou me jogar para um anjo me aparar? Não faz sentido. Não faz sentido. Então não dê ouvido a essa voz que está dizendo para você que se você se matar, se você acabar com tudo, se você fugir, o sofrimento vai acabar. Aprenda com Jesus. Suporte. Clame a Deus. Diga não às ofertas do diabo. E com certeza virá o tempo, como veio para o Senhor Jesus Cristo, em que os anjos os serviram. Com certeza virá o tempo de refrigério na sua vida. Com certeza virá o tempo de paz na sua vida. Com certeza virá o tempo de novas coisas na sua vida, que agora você não consegue enxergar, você não consegue ver, porque o sofrimento cauteriza a sua mente, o sofrimento enfraquece a sua fé naquele momento, mas depois ele produz um eterno peso de glória. Ele te faz aprovado, ele te faz experiente. Mas você tem que aguentar. Você tem que aguentar. Você tem que dizer não ao pão do diabo para comer o pão do céu. Você tem que dizer não às ofertas do diabo para aceitar e para receber as bênçãos do jeito que Deus tem preparado para você. E eu gostaria de citar aqui ainda três versículos aos amados irmãos, aos amados ouvintes, né? E só concluindo, o suicídio não é o caminho, ele não é o fim do sofrimento. Essa mentira que tem rondado a sua mente, de que para você é o fim, que você tem que acabar com a sua vida, isso é mentira. Pode melhorar. Em Cristo há esperança. Jó disse que há esperança para a árvore cortada, que ao cheiro das águas brotará. Se há esperança para uma árvore cortada, quanto mais para você. Você sabia que o Senhor Jesus Cristo morreu por você? Você sabia que a palavra de Deus disse que Deus prova o seu próprio amor para conosco em ter dado o seu Filho a Jesus Cristo para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores? Você sabe o valor da sua alma? A sua vida custou a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. O justo pelos injustos, o santo pelos pecadores. O único sacrifício que agradou a Deus. A Bíblia diz que a Deus agradou o moê-lo. A Bíblia diz que ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos e somos sarados. Essa é a palavra de Deus. Isso é o que a Bíblia diz. Não é esse evangelho que tem rondado por muito lugar, falando só em prosperidade, falando que o crente não pode sofrer, falando que o crente não pode perder. Isso é mentira. Isso é mentira. Olha a vida dos apóstolos, que você vai ver. A nossa maior vitória está no céu, mas Deus ele pode nos dar vitória também na terra. Mas essa não é a promessa. Esse não é o propósito maior. A Bíblia diz que não há amor maior que esse, de dar a sua vida pelos irmãos. E os versículos que eu gostaria de citar. O primeiro está em Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3, que diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança.
segundo versículo está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então, esse peso da tribulação que você tem passado, meu irmão, esse ouvinte, né, que você nunca ouviu a palavra, você nunca parou para prestar atenção, esse sofrimento que você tem passado, todas as coisas que têm te acontecido, elas juntamente podem contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. Só que esse é um detalhe importante. Não é para o bem de todos, é para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que se posicionam e falam: Senhor, eu preciso de ti. Senhor, sozinho eu não consigo. Senhor, eu sou pecador. Me aceita. Não é você que tem que aceitar Jesus. Ele tem que aceitar você. Você tem que falar para ele: Senhor, me aceita como um de teus filhos. Você lembra como o filho pródigo disse? Ele disse: me aceita como um dos teus trabalhadores, Pai, porque eu pequei contra o céu, perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Essa é a ideia de nós nos voltarmos a Deus, nos humilhando diante dele, porque a Bíblia diz que todo aquele que se humilhar será exaltado e todo aquele que se exaltar será humilhado. A Bíblia diz também que Deus abate os soberbos, mas dá graça aos humildes. Esse é o caminho. Esse é o caminho da vida eterna. Esse é o caminho da salvação. Esse é o caminho da sua libertação. Seja o que você estiver passando, ele pode mudar a sua história. Ele pode anular todo o seu passado, passando uma borracha, passando o sangue do Cordeiro e te dando uma vida nova para você construir na presença dele. Ele pode te dar um nome, ele pode te fazer herdeiro de Deus com herdeiro de Cristo. O filho do pródigo, ele recebeu um anel no dedo, sandália nos pés. Ele recebeu uma festa quando seu pai o avistou. E a mesma coisa, a Bíblia diz que a festa no céu por um pecador que se arrepende. Então, todas as coisas que você está passando podem cooperar para o seu bem. Assim como nós vemos que a vida que o apóstolo Paulo teve foi muito útil para ele. Até a instrução que ele teve em estudo foi útil para ele no seu ministério. O Senhor pode usar isso para a honra e para a glória dele. E você vai ser muito feliz em ser usado por Deus, porque o mundo usa você. Mas quando Deus nos usa é diferente. Quando Deus nos usa é prazeroso. Quando nós podemos fazer parte do propósito de Deus, mesmo sabendo que Ele não precisa e não precisaria de nós. Mas Ele escolhe trabalhar conosco. Ele escolhe trabalhar com você como uma dupla, como uma equipe. E Ele coopera conosco como Ele cooperava com os apóstolos, com sinais e maravilhas, confirmando a sua palavra, confirmando que aquele testemunho era verdadeiro. O próximo versículo está no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Diz assim: ora, o Deus de toda a graça. Eu vou abrir a minha Bíblia aqui. Livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Diz assim: e o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Receba essa palavra, porque ela é verdadeira. Toda a palavra de Deus, ela é útil. A mesma palavra que salva o homem, ela é quem condena. A Bíblia diz que o maior pecado que vai fazer o homem ir para o inferno não são todos os pecados que você cometeu, mas é o maior pecado que você comete ao rejeitar o Filho de Deus. A Bíblia diz que a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A Bíblia diz que quando nós aceitamos a Cristo, nós somos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, para o reino da sua maravilhosa luz. Só há esperança em Jesus. Realmente não é o fim para a sua vida. Desde que você se posicione assim como aquele filho pródigo se posicionou. Você pode estar na lama como ele estava, não literalmente, mas você pode estar numa lama, você pode estar num deserto, você pode estar sem água, você pode estar sem comida, você pode estar sem esperança. Aquele filho pródigo, ele se afastou do pai, assim como o homem se afastou de Deus no início. E ele foi curtir a sua vida, assim como você pode pensar que você está curtindo a sua vida, mas não sabe que na verdade está perdendo a sua vida. A Bíblia diz assim: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você ter tudo o que você sonhou
E você bem sabe que tudo que você conquista, a alegria é passageira. Ela dura 2 meses, 3 meses, você já quer trocar, você já quer comprar outros, você já quer outro, você já quer mais. E eu vou te dizer uma verdade da palavra, ela diz que a cobiça do homem nunca se sacia. É por isso que nós temos que ser... A Bíblia diz para nós darmos graças em tudo. O apóstolo Paulo diz assim, eu sei ter e sei não ter. Eu sei ter abundância de pão e também sei passar fome. E nem por isso ele deixou de ser um homem de Deus, por passar por tribulações. Isso fez dele um grande homem de Deus. E essas palavras, elas vêm direto do coração de Deus para você. Elas têm poder para te libertar. Elas têm poder para tirar a tua alma do destino do inferno e te transportar para o reino do Filho da Luz. Ela tem poder para te tornar um filho de Deus hoje e escrever o seu nome no livro da vida. E você pode dar essa oportunidade para que Deus comece uma boa obra na sua vida hoje. Você pode se ajoelhar onde você estiver. Você pode clamar onde você estiver e dizer, Senhor, me perdoa. Me aceita como teu filho. Me aceita como um filho adotivo. Porque a Bíblia fala que nós somos filhos por adoção. Por tamanho amor que ele nos tem. Ele entregou o seu filho perfeito para ganhar milhares de filhos e você está no meio. O preço pela sua alma foi pago. O preço pelos seus pecados já foi pago. Agora você tem que reconhecer. Você tem que reconhecer, você tem que se posicionar. Se o filho pródigo não dissesse, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi, pai, pequei contra os céus, diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele permaneceria no mesmo estado, ele permaneceria na lama, talvez ele morreria doente, morreria de fome, sendo que ele tem uma posição de filho, assim como você tem. É só você voltar, é só você falar, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi, pai, pequei. Me aceita. Seja meu salvador. Eu te entrego a minha vida. Controla a minha vida. Dirija o meu barco, porque o meu barco está afundando. Dirija o meu barco, porque eu não consigo. Eu não tenho capacidade. A Bíblia diz que Deus ama os que o amam. E os que de madrugada o buscam o encontrariam. Há vários versículos que dizem que Deus ama. Deus tem compromisso com aqueles que o amam. É o primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. Ele fará grandes coisas na sua vida, não porque você merece. Você não merece. Graça é favor imerecido. É você receber aquilo que você não merece. Misericórdia seria Deus apenas nos livrar do inferno. Graça é além dele nos livrar do inferno, ele nos coloca no céu. Ele nos dá aquilo que nós não merecemos. O que nós merecemos, segundo a palavra e a justiça de Deus, é a condenação. Por conta dos nossos pecados, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Agradeço a sua atenção, que essa palavra venha abençoar a sua vida, que você venha dar crédito, e eu creio plenamente, assim como o irmão que aqui comigo está, que o Senhor Jesus Cristo ele pode fazer uma obra maravilhosa na sua vida ainda hoje, porque a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 9 e 10 diz a saber se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Que Deus abençoe cada um dos ouvintes. Agradeço ao nosso irmão Marcos a oportunidade. Fiquem com Deus. Irmãos, não é o fim, né? Tem muita esperança, né? Em Jesus Cristo tem um propósito, um plano para o homem, né? E realmente ele não nos resgatou à toa, né? Com um propósito, ele nos resgatou, ele nos salvou com um propósito, né? E o Júnior, né? Deixou bem claro essa noite, essa obra, que o mundo pode dizer que é o fim, que é de nos desanimar, mas Jesus vem para nos animar, a palavra nos anima, sempre é de promessa, é de redenção. E São João, Efésios 1,6 diz, Filipenses 1,6, né, que diz, aquele que começou a boa obra vai terminar. Então, ele tem um plano, ele não vai ficar no meio do caminho, ele vai terminar essa obra, né? Então, queremos deixar essa palavra do toque do dia hoje, com essa linda palavra do nosso irmão Júnior, né, César, que os amigos possam meditar e possam animar e possam fazer aquilo que está no seu alcance. Muitas vezes Deus
não quer muita coisa nossa, né? Mas aquilo que está no nosso alcance é uma palavra de ânimo, é ser amigo, ser companheiro, ser um ouvido para escutar esse seu amigo, essa pessoa, seu vizinho, tantas coisas que podemos fazer. E muitas vezes queremos fazer coisas grandes e não fazemos nem as pequenas coisas. Então, hoje, deixamos este alerta, não é o fim, Deus tem um plano para nós e queremos colocar esse espírito de esperança no coração de cada um essa noite, né? Esse é o toque do dia, e na próxima quinta-feira estaremos aqui com um novo convidado para ver o que o Senhor tem para nós. Assim, queremos agradecer a atenção de todos e que Deus abençoe a todos. Tá bem? Um abração e boa noite. Um abraço a todos.